Você sabia que os trilhões de micróbios que vivem hoje no seu intestino têm uma missão crítica que é proteger as suas artérias? Como assim? Vamos desvendar essa conexão surpreendente. Acho que sou um dos poucos cirurgiões vasculares que se importa com o hábito intestinal dos meus pacientes. E não é uma curiosidade sem propósito. Eu pergunto porque muitas vezes, sem cuidar do intestino, não é possível melhorar a circulação. Você tem que deixar suas bactérias felizes para você conseguir ser feliz. Sou o Dr. Alexandre Amato e uma vez me perguntaram como que eu definia minha especialidade, como que eu gostaria de chamar o que eu faço. Hoje usam tantos nomes diferentes, mas eu respondi que eu gosto de resolver problemas e isso basta. Se o problema da circulação começa no intestino, eu vou para lá. Para mim já é o suficiente. O que acontece no seu intestino pode estar diretamente ligado à saúde das suas artérias. Hoje vamos falar sobre a surpreendente conexão entre o microbioma e a circulação. Fique comigo até o final, porque eu vou te dar duas receitas que vão mudar a maneira como você cuida da sua saúde. O microbioma, para quem não está familiarizado, é um complexo ecossistema de micro-organismos que habitam o nosso corpo, principalmente o intestino. Nós temos mais bactérias do que células em nosso corpo. Elas são invisíveis e estão em toda parte. Para cada célula nossa, a gente tem outra de bactéria, ou seja, 57% das células que carregamos são células de bactérias. Ou seja, você é mais micróbio do que humano. Essas bactérias estão concentradas principalmente no trato gastrointestinal, especialmente no intestino, mas também podem ser encontradas em outras partes do corpo, como a pele e as mucosas. E esses micro-organismos desempenham papéis essenciais na digestão, na produção de vitaminas e, como descobertas recentes mostram, até mesmo na manutenção da nossa saúde cardiovascular. Já se perguntou por que sua pressão arterial não melhora, mesmo com remédios? Talvez a resposta esteja no seu intestino. O que nos torna humanos é, na minha opinião, a combinação do nosso próprio DNA com o DNA dos nossos micróbios intestinais. Seria ingênuo pensar que carregamos tanto material microbiano sem que ele interaja ou que tenha algum efeito em nossos corpos. Fico preocupado com o abuso de remédios porque os antibióticos e outros medicamentos atacam não só as bactérias ruins, destroem as bactérias boas também. Pesquisas indicam que um microbioma saudável pode ajudar a regular a pressão arterial, reduzir a inflamação e até mesmo prevenir a formação das placas nas artérias. Como que isso acontece? Alguns micro-organismos produzem substâncias chamadas ácidos graxos de cadeia curta, que têm efeitos anti-inflamatórios e ajudam a manter a parede dos vasos sanguíneos saudáveis. Por outro lado, um desequilíbrio no microbioma, conhecido como disbiose, pode contribuir para problemas circulatórios. Quando há um crescimento excessivo de bactérias prejudiciais, ocorre um aumento na produção de toxinas que podem desencadear inflamações crônicas. Essa inflamação está associada ao endurecimento das artérias, um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Então, como podemos cuidar do nosso microbioma para proteger a circulação? A resposta está na alimentação. Dietas ricas em fibras, eu já fiz um vídeo inteirinho falando sobre isso, mas frutas, vegetais e alimentos fermentados como iogurte, kombucha, kefir ajudam a promover o crescimento de bactérias benéficas. E já adianto, não adianta o iogurte ou o picles vendido no supermercado. Eles não têm bactérias o suficiente. O processo de fermentação é parado antes do tempo para que a indústria consiga vender mais e mais rápido. Aquele pote que você compra que está escrito probiótico não tem o suficiente para te fazer bem. Você precisa fazer o seu em casa. E fazer iogurte em casa é fácil e saudável e eu vou te ensinar. Mas antes de te mostrar como fazer esses alimentos em casa, preciso te contar o maior erro que as pessoas cometem ao tentar cuidar do microbioma, que é não se inscrever no nosso canal para as melhores dicas de saúde, ou pior, esquecer do sininho. Comece aquecendo 1 litro de leite até quase ferver. Depois deixe esfriar até ficar morno. Adicione 2 colheres de sopa de iogurte natural, que vai ter os micro-organismos necessários, e misture bem. Coloque essa mistura em um recipiente fechado e mantenha em um local quente por 12, no máximo 24 horas sem mexer. Quanto mais tempo, mais as bactérias proliferam e mais elas digerem a lactose do leite. Esse iogurte fica bem mais fácil de digerir, mesmo para quem tem intolerância. Quando ele estiver firme, leve à geladeira por algumas horas antes de consumir. O iogurte caseiro, ele pode ser armazenado na geladeira por até 1 semana e você pode usar um pouco desse iogurte pronto para fazer o próximo lote. Outra receita que pode ajudar é a de picles. E fazer picles em casa também é simples. Corte vegetais como pepino, cenouras, cebolas e coloque-os em um pote limpo. Em uma panela, aqueça partes iguais de vinagre e água com sal e açúcar até que se dissolvam. E adicione especiarias como alho,
pimenta, sementes de mostarda, se desejar. Despeje essa mistura quente sobre os vegetais no pote, cobrindo-os completamente. Eles não podem entrar em contato com o ar. Feche o pote e deixe esfriar antes de refrigerar. Na geladeira eles vão maturar. Os picles estarão prontos para consumir em alguns dias e podem durar semanas na geladeira. Além disso, evitar o consumo excessivo de alimentos processados e ricos em açúcar é crucial para manter o equilíbrio microbiológico. Vale lembrar que cada pessoa tem um microbioma único e o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Por isso, é importante prestar atenção aos sinais do corpo e, se necessário, consultar um profissional de saúde para orientações personalizadas. Cuidar do seu microbioma não é apenas sobre melhorar a digestão, isso vem de brinde. É uma maneira poderosa de proteger o seu coração e o seu sistema circulatório. As bactérias boas produzem substâncias que desinflamam e neurotransmissores essenciais, mas de nada adianta ter um monte de bactéria tentando te ajudar e você colocando para dentro um monte de alimento que inflama. Por isso, você precisa saber quais são os alimentos que incham e dão dor. E mais, posso te adiantar que esses alimentos também matam essas bactérias boas. Não perca o próximo vídeo.